No mundo moderno, cheio de ruído e agitação, o silêncio é frequentemente visto como um desafio, um vazio sufocante que nos faz sentir ansiosos e inseguros. Frequentemente, corremos para preencher esse espaço silencioso, evitando o desconforto que ele traz. No entanto, sob a perspectiva do estoicismo, o silêncio não é meramente um meio de guardar segredos ou evitar problemas. Ele se torna uma ferramenta poderosa para buscar a paz interior e desenvolver força mental. Ouvi uma vez um advogado de casos civis falar sobre como ele usa o silêncio como estratégia no tribunal. Quando uma testemunha parece ter terminado sua declaração, ele intencionalmente permanece em silêncio por um curto período para criar uma atmosfera carregada de pressão. Esse silêncio muitas vezes leva a testemunha a continuar falando, às vezes resultando em erros. Isso demonstra que o silêncio não é apenas um vazio, é um forte lembrete de que não é necessário preencher cada momento com palavras. Para enfrentar e entender profundamente o poder da fala e do silêncio, Epicteto nos ensinou: guarde silêncio na maior parte do tempo e fale apenas quando for necessário, e então brevemente. Em cada palavra falada, em cada momento de silêncio que preservamos, não mostramos respeito apenas pelos outros, mas também expressamos autorrespeito, autoconsciência e uma profunda compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Então você está pronto para explorar o poder do silêncio? Vamos embarcar juntos nesta jornada, explorando situações essenciais onde o silêncio não é apenas uma opção, mas uma necessidade vital. Antes de continuarmos, quero enfatizar a importância de assistir ao vídeo inteiro e não pular nenhuma lição, pois cada ponto mencionado ajudará você a desbloquear insights valiosos e lições sobre a importância do silêncio na vida. Lição 1. Lidando com a raiva. Cada um de nós já sentiu o coração afundar de raiva em algum momento. Pode ser durante um momento tenso com um colega, enquanto buscamos um terreno comum para um projeto, na revelação de um relacionamento que se desfaz, ou na impotência sentida quando nosso amado filho ignora nossas palavras. Essa raiva muitas vezes invade inesperadamente, como uma tempestade que surge das profundezas para varrer a razão e deixar um rastro de arrependimento e dor. Em tais momentos, o estoicismo serve como um farol, ensinando-nos a confrontar essas emoções fortes, não apenas com racionalidade, mas também com um coração cheio de compaixão. Quando a raiva começa a se acender dentro de nós, lembre-se da história de Sêneca, um filósofo estoico, quando enfrentou a traição de um amigo. Em vez de permitir que a raiva o dominasse, Sêneca refletiu e percebeu que a raiva, se não for controlada, é muitas vezes mais prejudicial para nós do que a injúria que a provoca. Ele escolheu abordar a situação com empatia e compreensão, reconhecendo que cada um de nós está lutando nossas próprias batalhas internas. Para confrontar a raiva, o primeiro passo é identificá-la e aceitá-la com clareza. Isso não significa suprimir ou negar suas emoções, mas entender e aceitá-las como uma parte inevitável da experiência humana. Em seguida, explore a causa profunda dessa emoção. É um sentimento de impotência em uma situação incontrolável ou frustração devido a expectativas não atendidas. Uma vez compreendida a causa, podemos aplicar a lógica estoica para ver a situação mais objetivamente. Lembre-se, na maioria dos casos, a raiva não resolve o problema, mas pode piorá-lo. Pergunte a si mesmo: como você pode transformar esse sentimento em uma ação positiva ou uma lição valiosa? Finalmente, considere transformar a raiva em motivação para o crescimento pessoal e melhoria dos relacionamentos com os outros. Por exemplo, se você está bravo com um colega por causa de um mal-entendido, em vez de retaliar, você poderia optar por discutir e esclarecer a questão, construindo assim um relacionamento de trabalho mais forte. O estoicismo não apenas nos ajuda a controlar a raiva,
mas também nos ensina a transformá-la em uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal e um entendimento mais profundo de nós mesmos e dos outros. Através disso, encontramos paz interior e melhoramos nossos relacionamentos com o mundo ao nosso redor. Pratique lidar com a raiva se você concorda. Lição 2. Quando confrontado com injustiça. Ao enfrentar uma injustiça, não é apenas um desafio à equidade, mas também uma lição sobre a força do espírito. A filosofia estoica nos ensina não apenas a controlar nossas reações, mas também a buscar a paz interior em meio às tempestades da vida. O silêncio na filosofia estoica não é sobre desistir ou aceitar qualquer coisa sem base. Em vez disso, é visto como uma escolha poderosa, uma ferramenta para confrontar e superar a injustiça, sem perder nossa tranquilidade interior. Considere um exemplo específico. Você é um funcionário experiente, dedicado incansavelmente à sua empresa, mas um dia descobre que um colega menos experiente foi promovido em seu lugar. O sentimento de injustiça surge e sua autoestima fica ferida. No entanto, em vez de reagir expressando raiva ou decepção, você escolhe um caminho diferente. Você tira um tempo para refletir sobre a situação, reavaliar seu valor e o que realmente busca em sua carreira. Você não deve deixar as emoções negativas nublarem sua razão. Em vez disso, decide usar esse momento como uma oportunidade para crescimento pessoal. Foca em aprimorar suas habilidades e expandir seu conhecimento, em vez de se recostar e se ressentir em emoções negativas. Através deste exemplo, percebemos que no silêncio e controle, não apenas evitamos ferir os outros ou a nós mesmos com palavras precipitadas, mas também temos a oportunidade de descobrir nossa força interior. O silêncio não é apenas uma medida defensiva, mas uma maneira de encontrar a solução certa e eficaz em situações de enfrentamento à injustiça. O silêncio se torna um meio para nos conectarmos com nós mesmos e a profundidade de nossos valores, criando assim uma base sólida para a ação. Como Marco Aurélio disse, a melhor resposta para a raiva é o silêncio. Em vez de reagir com raiva ou se deixar levar por emoções negativas, o silêncio nos permite manter o controle e o otimismo na visão maior da vida. Isso não apenas nos ajuda a navegar por qualquer desafio com serenidade, mas também nos torna mais fortes e resilientes em qualquer situação. Com o poder do silêncio, podemos enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Não se trata apenas de aceitação, mas de transformá-los em oportunidades e experiências para crescimento. Esta é a motivação e inspiração que a filosofia estoica oferece, ajudando-nos a nos tornar mais fortes e autônomos na vida. Lição 3. Navegando pela tempestade de insultos. Antes de mergulharmos na lição 3, vamos juntar-nos a mim em uma história sobre Catão, um famoso filósofo e político estoico. Catão era conhecido por sua lealdade inabalável à sua ética, frequentemente zombado e desprezado por seus pares. No entanto, ele permaneceu firme, sempre comprometido com seus princípios, sem vacilar. Sua vida é um testemunho vívido da crença estoica de que a verdadeira força reside dentro de nossas crenças, não no reconhecimento externo. De fato, nossas vidas frequentemente passam por tempestades, grandes e pequenas, entre as quais a tempestade de palavras insultuosas representa um desafio particularmente difícil. No entanto, na filosofia estoica, somos ensinados que o silêncio e a perseverança podem ser uma forte armadura contra essas tempestades. Primeiro, aceitar as diferenças é um ponto de partida importante. Os estoicos não são supersticiosos. Eles não fingem simplesmente não se importar com os insultos. Em vez disso, reconhecem que as opiniões dos outros são apenas pontos de vista pessoais, incapazes de mudar o verdadeiro valor de alguém. Dessa maneira, eles se concentram em controlar o que podem mudar, não o que não podem.
Além disso, controlar as emoções é uma habilidade que os estoicos praticam diariamente. Na tempestade de insultos, eles não se deixam levar por emoções como raiva ou dor. Em vez disso, mantêm seu espírito calmo e claro, enfrentando cada desafio com paciência e força. No entanto, o mais importante não é apenas controlar as emoções, mas também ver as situações de forma objetiva. Os estoicos veem os insultos como uma parte natural da vida e não valem a pena perder o controle. Em vez de reagir com raiva ou dor, eles mantêm seus pensamentos claros e lúcidos para tomar as decisões certas e lidar da maneira mais eficaz. Finalmente, a filosofia estoica nos ensina sobre empatia e tolerância. Em vez de retaliar com palavras ou contrações, eles podem escolher o silêncio ou uma palavra gentil para evitar escalar conflitos e promover uma comunicação mais construtiva. Em resumo, navegar pela tempestade de insultos não é simplesmente sobre evitar, mas um processo de aprendizado e prática de paciência, perseverança e sabedoria. Somente praticando a filosofia estoica podemos viver uma vida livre e calma, mesmo nas situações mais difíceis. Lição 4. Lidando com fofocas na vida. Ninguém pode evitar ser injustamente criticado ou ser objeto de rumores imprecisos. O importante não é que enfrentemos tais situações, mas como as enfrentamos e superamos. A filosofia do estoicismo, com seu espírito de paciência e autocontrole, oferece uma maneira de superar esses desafios de forma forte e calma. Durante esses momentos, enfrentar rumores imprecisos exige paciência e calma. Em vez de reagir com raiva ou pânico, use a razão para avaliar objetivamente a situação e agir de forma compreensiva. O silêncio pode ser uma resposta forte e sábia. Em vez de falar para defender a própria honra, escolha o silêncio e a paciência. Deixe que o tempo e a verdade forneçam as respostas para qualquer dúvida e suspeita. Olhe além e perceba que o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de paciência e autocontrole. Às vezes, não falar é a melhor maneira de se proteger e manter a calma interior. Finalmente, lembre-se de que a verdadeira força não vem de reagir com raiva ou de se perturbar, mas de ter paciência e confiança em manter o silêncio e enfrentar desafios com compostura e sabedoria. Mas não me entenda mal, você pode escolher permanecer em silêncio e deixar o tempo responder, ou você pode escolher um caminho mais sábio. Imagine que você está trabalhando em uma grande organização, um ambiente onde rumores e informações se espalham rapidamente. Um dia, você ouve um boato de que foi promovido de repente porque agradou às emoções do seu chefe. Esse rumor te surpreende e confunde, mas também oferece uma oportunidade para praticar a filosofia estoica na vida cotidiana. Em vez de ficar com raiva ou preocupado, você escolhe a calma e a confiança. A primeira coisa que você faz é enfrentar essa informação diretamente, não negando ou ignorando-a. Em vez disso, você se encontra proativamente com seu chefe para ter uma conversa aberta e direta, para esclarecer quaisquer mal-entendidos. Ao fazer isso, você não apenas demonstra confiança e honestidade, mas também mantém a fé em si mesmo e no valor que traz para a organização. Enfrentar rumores não é apenas um desafio pessoal, mas também uma oportunidade para construir paciência e confiança. Aplicando a filosofia estoica, você pode superar qualquer situação e se tornar mais forte no processo. Você já enfrentou rumores falsos sobre si mesmo? Como você lidou com isso? Estamos muito abertos a ouvir e compartilhar suas histórias na seção de comentários deste vídeo. Lição 5. Quando criticado injustamente. Quando você é criticado injustamente, sua primeira reação pode ser defender-se. No entanto, Epicteto introduziu uma nova abordagem. Se alguém lhe diz que uma certa pessoa fala mal de você, não faça desculpas sobre o que é dito a seu respeito, mas responda: ele estava ignorante dos meus outros defeitos, senão não teria mencionado somente estes.
Esta é uma profunda lição em autoconsciência e autocontrole. Enfrentar críticas, especialmente quando são injustas, é inevitável na vida. Para aqueles que enfrentam críticas irracionais, o primeiro passo para um estoico é a contenção. Em vez de ficar com raiva e reagir precipitadamente, ouça e discirna a verdade. Como Marco Aurélio disse, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. O autocontrole não é apenas uma demonstração de força, mas também um elemento fundamental que distingue um indivíduo respeitável de um totalmente desprovido de dignidade. A aceitação da verdade. Um estoico não disputa a realidade, mesmo que possa ser uma injustiça. Em vez disso, eles reconhecem que o entendimento é a chave para a liberdade mental. Sua aceitação não é um acordo com a injustiça, mas um reconhecimento de que algo está além do seu controle. O silêncio é força. Em situações onde a defesa se torna fútil, o silêncio se torna uma ferramenta inestimável. Não é apenas uma expressão de controle, mas também a única maneira de evitar que a injustiça escale para uma discussão sem fim. Confiança no silêncio. O silêncio não é um sinal de fraqueza, mas uma manifestação de confiança. Um estoico sabe que a força não vem apenas de expressar sua opinião, mas também da capacidade de se conter e escolher sabiamente o que dizer. Em um mundo cheio de injustiças e críticas injustas, a filosofia estoica destaca-se como uma fonte de força e autodomínio. Ao aceitar a verdade, aproveitar o poder do silêncio e confiar na retidão, não vivemos apenas uma vida de ética e paciência, mas também servimos como um farol nas vidas dos outros, trazendo esperança e crença em um mundo turbulento. Lição 6. Superando a perda. Enfrentar a perda é uma realidade incontornável da existência, marcada frequentemente por emoções intensas e obstáculos árduos, manifestando-se sob diversas formas, desde a angústia de perder alguém amado, a sensação de vazio deixada pela perda de um emprego, até a dor de afastar-se de algo valioso para nós. A perda é um aspecto indissociável de nossa caminhada. Ela surge como uma tormenta, capaz de nos fazer sentir desorientados e desamparados diante de um mar de desespero incessante. Ao lidarmos com a perda, é primordial aceitar e compreender a natureza transitória de tudo que nos rodeia. A vida se assemelha a uma travessia por mares agitados, repletos de ondas gigantes e tempestades. Não é possível dominar todas as circunstâncias, mas está ao nosso alcance escolher como respondemos a elas. Essa capacidade de reação, pautada no otimismo e na paciência, é o cerne do ensinamento estoico. Um ponto crucial a ser lembrado é a importância de nos desvincularmos das instabilidades externas. A serenidade e o equilíbrio mental não só facilitam a superação dos períodos adversos, como também constituem os pilares de uma vida repleta de felicidade e paz. Por meio de um esforço consciente de treinamento mental e paciência, somos capazes de encarar qualquer adversidade de maneira assertiva e sensata. Contudo, o estoicismo não propõe uma anestesia emocional ou a fuga dos sentimentos. Propõe, isso sim, a aceitação plena de todas as emoções, gerenciando-as com sobriedade. Agindo dessa forma, é possível vivenciar uma existência plena de significado, saboreando cada instante feliz ou triste. Ultrapassar desafios nos fortalece e nos habilita a oferecer suporte AOS demais. Cada experiência de perda nos ensina a valorizar ainda mais a vida e os vínculos de amor que nos cercam, servindo de incentivo para continuarmos em nosso processo de evolução e para nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. Portanto, se você está preparado para enfrentar a perda, compartilhe. Escolha força, escolha crescimento. E sigamos adiante, juntos. Lição 7. O silêncio estoico em meio aos elogios. A vida sempre apresenta desafios que devemos enfrentar todos os dias.
Entre esses desafios, o autocontrole é frequentemente a chave para superá-los. Na filosofia estoica, manter o silêncio não é apenas uma manifestação de paz interior, mas também uma forma de expressar paciência e um profundo entendimento de si mesmo e do mundo. Quando confrontado com elogios, não se deixe levar pela complacência e arrogância. Em vez disso, veja esses elogios com independência mental e não seja influenciado por fofocas ou julgamentos alheios. No silêncio, você encontrará força a partir do entendimento de que nosso alto valor não depende da atenção externa ou aclamação, mas de estar em harmonia consigo mesmo e com o que é correto. Um dos maiores desafios que enfrentamos ao manter o silêncio em meio a elogios e complacência é a tentação do ego. Em uma sociedade onde a autopromoção e o autoelogio são frequentemente favorecidos, recusar-se a participar dessa corrida pode levar a pressão e sentimentos de instabilidade. No entanto, paciência e independência mental são consideradas qualidades extremamente valiosas. Manter o silêncio em meio a elogios e complacência é uma manifestação de força e profundidade de pensamento. Finalmente, manter o silêncio em meio a elogios e complacência não é apenas uma manifestação de autocontrole, mas também uma forma de criar um espaço interno para paz e liberdade espiritual. No mundo moderno, onde a complacência e a arrogância são frequentemente glorificadas, o silêncio na filosofia estoica torna-se uma manifestação de força e autocontrole. Lição 8. Navegando pelos mares da ignorância, com a graça estoica. Na jornada da vida, muitas vezes cruzamos os vastos mares da incerteza, onde as ondas da imprevisibilidade e mistério estão sempre prontas para desafiar nossa resiliência. Enfrentar esses desafios não é apenas uma batalha com dificuldades externas, mas também uma jornada de autoconhecimento e autoconquista. Nesses momentos desafiadores, a filosofia estoica brilha como uma luz rompendo a escuridão, nos guiando a superar a ambiguidade com paciência e decisão. No vasto oceano da incerteza, sentir-se perdido é inevitável. No entanto, o estoicismo nos ensina que não saber não é apenas um estado temporário, mas também a essência da vida. Aceitar que não podemos prever tudo é normal e até abre a porta para descoberta, aprendizado e crescimento. Enfrentar a incerteza não significa desistir ou ter medo, mas permanecer firme e empático. Isso requer coragem, paciência e a vontade de abraçar o fluxo de mudança e incerteza. Além disso, nos momentos de desconhecimento, o silêncio não é um sinal de fraqueza, mas uma expressão de força e confiança. Manter o silêncio nos ajuda a controlar a nós mesmos, cria espaço para a autorreflexão e nos torna mais sensíveis às nossas próprias emoções e às dos outros, permitindo assim que respondamos de maneira madura e profunda. Com o espírito do estoicismo, não apenas superamos com sucesso os desafios do desconhecido, mas também nos tornamos mais fortes e resilientes. Não é apenas uma jornada, mas uma experiência profunda da essência da vida e existência. Então, curta e compartilhe este vídeo se você encontrar dentro de si a força, profundidade e paz na vida. Lição 9. A arte estoica do silêncio em meio a rumores infundados. O silêncio não é meramente a ausência de fala, mas uma escolha sábia, um meio para nos aprofundarmos em nosso interior e ganhar um entendimento profundo do vasto universo ao nosso redor. Sob uma perspectiva estoica, em meio à tempestade de desinformação, o silêncio não é um sinal de impotência, é mais do que isso, evidência de força latente e decisão. Ao escolhermos o silêncio, não apenas criamos espaço para reflexão e avaliação dos eventos com perspicácia, mas também solidificamos as paredes que protegem nossa alma e intelecto das perturbações externas. Nesse silêncio, não reagimos precipitadamente a críticas infundadas ou rumores, nem deixamos que emoções ou dúvidas dominem.
Em vez disso, mantemos nossa dignidade e ética sob a luz do estoicismo. O silêncio não é recusa ou fracasso, mas uma manifestação de certeza e paciência. No silêncio, descobrimos a liberdade e a força interior, permitindo-nos enfrentar e superar qualquer desafio com perseverança e clareza. Os seguidores do estoicismo entendem que o silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas também um símbolo de força mental e decisão na ação. Nesse silêncio, eles encontram a força para rejeitar palavras sem fundamento e proteger seus princípios. Eles não permitem que a desinformação estilhasse sua crença e autoconfiança. Em vez disso, consideram o silêncio como um escudo, um meio de proteger a alma e a mente de influências externas negativas. No silêncio, encontramos não apenas paz, mas também a força para regular nossas emoções e nos mantermos firmes pela justiça e verdade. É quando experimentamos profundamente o verdadeiro significado do silêncio, não como uma expressão de fraqueza, mas como uma expressão de força espiritual e clareza de pensamento. Lição 10. Abraçando o silêncio diante da incerteza. No mundo moderno, cheio de tumulto, a incerteza é sempre uma parte inevitável da vida. Diante de desafios e situações ambíguas, às vezes o silêncio não é apenas uma escolha, mas uma arte, uma nobre expressão da filosofia estoica na sociedade. Quando tudo parece flutuar em um mar de fogo de informações e raciocínio, o silêncio torna-se uma poderosa arma. Em vez de responder precipitadamente ou reagir fortemente a cada centelha de luz ou sombra, opte por manter-se em um estado de quietude nos momentos de ambiguidade e incerteza. Quando tudo se torna vago e difícil de entender, mantenha a calma, aceitando que o silêncio é parte de nós e uma fonte de energia mental e paciência. Desde enfrentar decisões difíceis até aceitar mudanças imprevistas, abraçar o silêncio diante da incerteza não é apenas uma abordagem sábia, é também uma manifestação espiritual de autonomia e sagacidade. Mas para verdadeiramente entender e aplicar o silêncio diante da incerteza, precisamos nos treinar. Precisamos praticar o autocontrole e não deixar que flutuações externas nos desorientem. Precisamos aprender a permanecer calmos e aceitar o desconhecido, em vez de ser arrastados para o mar de ansiedade e medo. Lembre-se, no silêncio, não encontramos apenas paz, mas também descobrimos nossa própria força. Diante da incerteza, o silêncio torna-se uma parte indispensável de uma vida verdadeira, ajudando-nos a encontrar fé e autonomia. Ele também mantém nossa alma em um estado de paz e sabedoria. Com a filosofia estoica, abraçar o silêncio diante da incerteza não é apenas uma abordagem, mas uma forma de vida. Explore e demonstre sua própria força através do silêncio e deixe que ele nos guie através de todos os desafios e dificuldades na vida. Quando ouvimos a voz do silêncio, aprendemos as lições mais profundas sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Na jornada de cultivar a mente, segundo a filosofia estoica, estas são 10 situações nas quais devemos escolher o silêncio para entender profundamente o valor da contenção, da escuta e do respeito. Isso não é apenas uma lição de maturidade, mas também a chave para abrir a porta para a liberdade espiritual e a paz interior. Cada vez que escolhemos permanecer em silêncio, em situações difíceis, não apenas nos protegemos de palavras precipitadas, mas também cultivamos uma alma paciente, sábia e compassiva. Desta forma, o silêncio torna-se uma ferramenta poderosa que nos ajuda a abordar e resolver problemas de maneira mais inteligente e humana. Para que essa jornada não pare apenas em cada indivíduo, mas também se espalhe pela comunidade, encorajo você a nos acompanhar. Por favor, deixe sua marca por meio do compartilhamento e do like, para que juntos possamos construir uma comunidade forte, onde o conhecimento e o amor são constantemente trocados.
Deixe um comentário para compartilhar sua opinião e a lição que mais lhe interessa. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma lição valiosa sobre a vida e o caminho de cultivar a mente segundo a filosofia estoica. Juntos, criaremos um mundo mais aberto, profundo e significativo.